pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. Eu queria pedir uma coisa para vocês, crianças. Gravem vídeos e mandem. Vocês ficam lindos louvando ao Senhor, ficam lindos nos vídeos. E assim é uma forma da gente ver vocês e matar um pouquinho da saudade. Já faz tanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? E para começar, então nós vamos orar e depois vamos por um período que eu gosto muito, que é o período de louvor. Você quer orar, Nicole? Quero orar no final. Então tá bom. Então aí onde vocês estão, fiquem em pé, fechem os olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por este momento, obrigada por este dia, obrigada pela oportunidade de estar ouvindo um pouco mais a Tua palavra, obrigada porque nós somos livres para Te adorar, para Te exaltar. Fale com cada um de nós neste momento, Senhor, com cada criança. Mostra a cada um os Teus planos para a vida delas, ó Deus. Que possamos sentir o Teu toque neste momento, aonde cada uma de nós estiver, abençoando cada criança e cada família em seu lar. Em nome de Jesus que Te pedimos e agradecemos. Amém. E para começar, vamos fazer uma música, um louvor então, com um desafio. Quero desafiar você, criança, e quem estiver aí com vocês, qualquer adulto, ou a mamãe ou o papai, quero ver se eles conseguem fazer também. Eu acho que as crianças ganham. O que você acha, filha? Eu acho que as crianças e os adultos ganham. Ah, então tá bom. É assim, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Vamos tentar? Aí depois tem uma outra parte, mas repete os gestos. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Vamos tentar? No 3, respirem aí, puxem o fôlego. 1, 2, 3 e... O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Foi fácil, não foi? Foi fácil? Sim! Então vamos um pouquinho mais rápido? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta, tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Mais rápido. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta, tudo vê, vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta, tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Muito bem! E aí, vocês conseguiram? Ou já tinha gente vendo pela boca, ouvindo pelo olhinho, como que foi? Agora, nós vamos passar por uma música de adoração, um louvor que eu amo muito, e diz assim, ó, eu quero viver para Ti, Jesus. Tudo que eu fizer, quero fazer para o Senhor. Vamos lá? Pega aí, filha, por favor. Vamos soltar lá a música. Fecha os olhinhos. Aí onde você está, levanta as mãozinhas e louve, adore ao Senhor. Pra Me salvar. Dos meus medos.
importante, que é a hora de ouvir a palavra de Deus. Eu amo histórias. E antes da gente ouvir a nossa história de hoje, vamos começar decorando o nosso versículo. Está escrito lá em Efésios 2:10. Está escrito assim, ó. Pois somos feitura dele, quer dizer que somos obra-prima de Cristo. Ele nos criou. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. E a gente vai falar só a primeira parte. Então eu vou falar e vocês repetem comigo, combinado? Sim. Pois somos obra-prima dele. Pois somos obra-prima dele. Criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. Para as boas obras. Efésios 2:10. 2:10. Muito bem. Eu vou fazer um desafio para vocês. Quero ver quem vai conseguir memorizar esse versículo durante a semana. E aí vocês pedem para o papai e a mamãe gravarem vocês e envia lá no WhatsApp para a gente ver, tá bom? Tá lá em Efésios 2:10. Lembrem aí, tá bom? E agora nós vamos para a nossa história. A chavinha de vocês, pega a sua aí, filha. Tranca a boquinha e entrega a chavinha para o papai ou para a mamãe e ninguém mais fala. Agora a gente só ouve. Vamos prestar muita atenção nessa história. Na verdade, é uma das minhas histórias preferidas, mas eu acho que eu sempre falo isso para vocês, né? Porque eu gosto tanto de história que eu tenho várias que eu gosto. E essa de hoje é de uma menininha chamada Amy Carmichael. O nome dela é um pouquinho diferente porque ela não morava aqui no Brasil. Ela morava lá na Irlanda do Norte. Mostra lá pra gente, filha, no mapa. A Nicole vai mostrar pra vocês onde fica. Tá vendo? E onde a gente mora, Nicole? Aqui, ó. Tá vendo? É bem longe de onde nós moramos. Lá é um país bem frio. E a Amy morava em frente ao mar. O mar azulzinho. Ela ficava ouvindo aquele barulho e ela admirava o mar e achava tão lindo. Na verdade, azul era a cor preferida da Amy. E a mamãe dela tinha olhos azuis bem lindos. A Amy tinha mais irmãos. Nessa época que ela gostava muito do barulho do mar, ela tinha 3 aninhos. Mas ela vem a ter 7 irmãos depois. Ela já tinha um irmãozinho mais novo, que tinha os olhos azuis como o da mamãe dela. Mas o da Amy era que cor, filha? Castanhos. Castanhos, como o do papai. Eram olhos lindos, bem expressivos. Ela olhava tudo que estava perto dela, não perdia nada. Mas eram castanhos. E qual era a cor preferida da Amy? Azul. Azul. Já tô entendendo tudo. A Amy era cristã, assim como nós. E sempre que ela ia à igreja aos domingos e nos cultos lá na casa dela, onde eles aprendiam mais sobre a palavra de Deus, ela ouvia que Jesus responde, que Deus responde às nossas orações. Sempre responde às orações de adultos e de crianças também. Ela aprendia como Deus é muito poderoso. E pensando nisso, em tudo que ela havia aprendido, ela resolveu, numa noite bem fria, fazer um pedido a Deus. Antes de dormir, ela teve essa ideia. Então ela foi correndo e ir dormir, ela ajoelhou na beirada da cama e fez uma oração. O que ela resolveu pedir para Deus, filha? Olhos azuis. Ela pediu para ter olhos azuis. E ela foi dormir ansiosa. Ai, eu não vejo a hora de acordar amanhã e poder olhar os meus olhinhos azuis. E ela foi dormir muito feliz e muito confiante, porque ela sabia que Deus responde às nossas orações. No dia seguinte de manhã, ela deu um pulo da cama, toda feliz, cantando como um passarinho, subiu num banquinho, olhou no espelho e ela mal podia esperar para abrir os olhinhos. Ela foi abrindo bem devagarzinho, e abriu. E sabe o que ela viu, crianças? Que cor que estavam os olhos dela, filha? Castanhos. Castanhos? Que cor? Castanhos. Mas espera aí, pode mudar. Deus não responde às nossas orações? Sim, Deus responde às nossas orações. Está escrito aqui na palavra de Deus. Mas, naquele momento, ela tinha pedido olhos azuis e os olhos continuavam castanhos. De repente, ela sentiu no seu coraçãozinho assim: não, Amy,
Eu disse não para olhos azuis. Você é minha obra-prima. E eu te fiz assim, com olhos castanhos. E você é especial assim, linda dessa forma, com olhos castanhos. Naquele momento ela não ficou mais triste, porque ela ouviu a voz de Deus falando com ela. Ela entendeu que Deus estava respondendo não, que Deus responde sim. Às vezes Deus fala para nós esperarmos, mas outras vezes Deus responde não. Outras vezes Deus responde não. E aí ela esqueceu dos olhinhos azuis e resolveu continuar confiando em Deus. Ela ainda achava o azul a cor mais linda. Ela achava a cor dos olhos dos irmãozinhos dela lindo ainda, assim como o da mamãe. Mas ela entendeu que Deus tinha dado olhos castanhos para ela. Ela se tornou uma missionária. A primeira vez que ela foi viajar como missionária, ela foi para o Japão. Mas depois ela retornou do Japão e foi para a Índia. Mostra pra gente, filha, onde que é a Índia? Onde ela morava antes? Aqui. E aí ela foi lá pra Índia. Vejam como é longe. Ela foi pra Índia e nunca mais voltou de lá. Quando ela chegou lá, ela teve um pouco de dificuldade em entender a língua. Era muito diferente do que ela estava acostumada. Lá era muito calor, diferente do país que ela morava, que era muito frio. A comida ela estranhou muito também, mas o que ela mais queria entender era um pouco da religião daquele povo. E para isso ela precisava conseguir descobrir o que acontecia ali, mas ela nem sabia falar indiano direito. Então a primeira coisa foi ela aprender a língua. Ela estava muito ansiosa para falar para eles do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que podia libertar eles. Queria falar de como Jesus os ama e como ele morreu, mas ressuscitou na cruz para nos salvar. E aí, ela começou a olhar os templos indianos. Mas nenhum estrangeiro podia entrar lá. Quando ela ia entrar, eles faziam assim, ó, não, aqui estrangeiro não entra. Aí ela começou a passear pelas feiras deles, observar os costumes, ver como que funcionavam as coisas. E ela teve uma ideia. Se ela se parecesse uma indiana, talvez ela conseguisse entrar nos templos e saber o que acontecia ali, como que era a religião deles, quem eles adoravam, para ela poder explicar sobre o nosso Deus poderoso e verdadeiro. E ela foi fazendo vários testes, até que um dia ela pegou o pó de café e começou a passar na pele dela. Vejam lá a figura. E quando ela foi passando, ela viu que ela ficava do mesmo tom amarronzado dos indianos. E aí ela passou nos braços, na mão, no rosto, prendeu o cabelo e pôs uma roupa de indiana. Pode mudar. Quando ela pôs aquela roupa de indiana, que é um pano na cabeça, e uma roupa bem comprida, de manga longa, que cobre todos os braços, fica só a mão de fora. Olha, eu coloquei uma figura de uma indiana para vocês verem, tá vendo? Só o rosto e as mãos de fora. A outra amiga dela, que também era missionária, chegou e falou assim, nossa, Amy, como você está parecida com uma indiana? Quem não te conhece vai dizer que você é uma indiana mesmo. Ainda bem que você não tem olhos azuis como a sua mamãe. Ainda bem que os seus olhos são castanhos. Castanhos? Naquele momento, Amy se lembrou de quando ela tinha apenas 3 aninhos e da decepção que foi não ter olhos azuis e sim castanhos. Ela se lembrou de Deus dizendo que tinha um plano na vida dela. E agora ela começava a entender que Deus tinha um plano. O plano dela ser uma missionária e falar do amor dele. Por isso Deus havia dado olhos castanhos para Amy, certo? E Deus também tem um plano na sua vida, crianças. Deus tem um plano na vida da Nicole. Deus tem um plano na vida de cada um. E a Amy estava descobrindo o que Deus queria para ela. E vocês, crianças, já pararam para orar e pedir a Deus a direção para saber qual o plano de Deus na vida de vocês? Porque foi Deus quem fez cada um de vocês assim, do jeitinho que vocês são. Vocês são especiais para Deus.
E Ele tem um propósito, um plano na vida de cada um de vocês. Basta que vocês deixem Deus usar vocês. E aí a Amy se vestiu e saiu. Quando ela saiu, ela foi até o templo. Quando ela entrou naquele lugar, ela falou, meu Deus do céu, que coisa mais horrível! Como é feio! Crianças, olhem esses ídolos, olhem esse templo. Era isso que eles adoravam. Isso para eles era o Deus deles. Eles confiavam nisso. Olha como é feio. Eu acho que eu tenho mais uma imagem de ídolo. Como é escuro lá dentro do templo. Ela foi entrando e foi vendo que era tudo tão escuro. Era sujo, cheio de teia de aranha. Tinha uns lugares lá dentro que ainda eram mais escuros do que o outro. Em alguns lugares tinha como entrar essa luz do dia, mas outros cômodos era bem escuro, só tinha uma lamparina, como se fosse uma vela na parede. Ela não conseguia ver quase nada. De repente, ela ouviu um som agudo, parecia uma música indiana, estranha, uma coisa muito esquisita, e ela foi entrando, mas ela quase não conseguia enxergar, porque nesse cômodo era bem escuro e só tinha uma velinha lá no canto. E aí, a hora que ela foi abrir a porta para descobrir o que tinha lá, um dos guardas que ficava lá dentro, cuidando das coisas, pegou e arrancou ela de lá de dentro, tirou ela de lá com tudo. E aí ela saiu assim, meu Deus, que lugar mais horrível. O que será que acontece aí? É isso que eles adoram? Mas como que eles podem adorar isso? Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Por que eles continuam presos dentro desse lugar tão horrível, tão fedido, tão sujo? Quando ela saiu do templo, ela até deu um respiro e pôde ver tudo tão claro de novo. E aí ela foi para casa e ficou pensando, o que acontece nesse lugar? O que acontece nesse lugar? Senhor, me mostra quais são os teus planos para mim aqui na Índia, o que o Senhor quer que eu faça. Os que ela viu lá dentro, estão vendo ali, ó, os meninos? Ela encontrou essas crianças lá dentro do templo, na hora que o guarda tirou ela de lá. Ela não conseguiu ver direito o que estava acontecendo porque era muito escuro. Mas ela ficou pensando quais eram os planos de Deus, o que Ele queria que ela fizesse ali e o que ela podia fazer. Era uma coisa que ela nem entendia direito, mas ela sabia que Deus queria que ela fizesse algo naquele lugar, ali na Índia. Ela entendia no coração dela que Deus queria que ela libertasse essas crianças. E aí um outro dia ela foi novamente para a rua para entender o que estava acontecendo. E quando ela chegou numa parte da feira, ela viu muita gente passando, uma carroça velha com uma roda de madeira meio quebrada, fazendo um barulhão, e andando, levando um ídolo deles, e umas crianças com uns vestidos lilás, tão lindas essas meninas estavam, com flores no cabelo, todo perfumado o cabelinho, uns meninos estavam de branco. Eu separei umas imagens, ó, de crianças indianas para vocês verem. E aí essas crianças estavam todas juntas indo atrás dessa carroça. Elas tinham umas cordas nas mãos delas e atrás iam o que eles chamavam de sacerdotes do templo. E conforme essa carroça ia andando e as crianças iam andando atrás, a multidão ia caminhando junto. E ela tentou entrar ali no meio e quando ela viu aquelas crianças, deu um aperto no coração dela e ela ficou pensando, meu Deus, para onde será que estão levando essas crianças? E as crianças arregalavam os olhos e parece que eles estavam morrendo de medo do que ia acontecer. E de repente ela viu que a carroça ia caminhando em direção ao templo, em direção ao templo e entrou. Os portões abriram e a carroça entrou lá com as crianças e esses sacerdotes. E de repente, pum! Fecharam os portões, bateram os tambores, pá, 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 pá. E ela ficou ouvindo tudo aquilo assustada. Ela falou, meu Deus, essas crianças estão sendo levadas para o templo e elas vão ser presas lá dentro. Elas vão servir a esses ídolos lá. E ela entendeu que elas seriam
nunca mais sairiam de lá, que elas ficariam ao serviço desses sacerdotes, aprisionadas por esta religião. E de repente ela ficou olhando assim para aqueles portões altos fechados, e era como se aqueles portões zombassem dela. Ria e dizia assim: pobre de você, mulher estrangeira, acha que vai conseguir libertar essas crianças para Deus? Jamais. Aqui quem manda é a religião indiana, o poder desses ídolos. Era o próprio diabo falando isso para ela. Mas naquele momento ela disse: não, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que eu sirvo. E Ele tem poder sobre todas as coisas. E é este Deus que vai me revelar os planos dele para que eu possa libertar essas crianças. É o poder de Deus na minha vida que vai libertar uma por uma dessas crianças. E Amy foi para casa e começou a orar e orar e orar, pedindo para que mais uma vez Deus mostrasse os planos dele na vida dela. Assim como ele revelou porque ele havia dado olhos castanhos para ela, ele ia revelar também agora como fazer para libertar aquelas crianças do poder do diabo. E aí, crianças? Será que a Amy consegue libertar aquelas crianças? Ou será que elas vão ficar lá dentro? Se vocês querem descobrir, vocês vão assistir o próximo vídeo contando outra parte da história. Mas lembrem-se, Deus sempre responde as orações. Às vezes é sim, às vezes e às vezes espere. Mas saiba de uma coisa, Deus tem um plano muito bom. Vamos orar, filha? Sim. Você quer fazer essa oração? Não. Então eu vou orar. Fechem os olhos, crianças, e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de ouvir um pouco mais a Tua palavra. Obrigada porque nós somos Tua obra-prima e o Senhor nos fez assim, para Te louvar, para Te adorar. Que o Senhor nos mostre qual é o Teu plano em nossas vidas e que o Senhor realize o Teu plano nas nossas vidas, na vida de cada criança, ó Deus. Que possamos Te servir e fazer a Tua obra. Em nome de Jesus que Te agradecemos porque o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas obrigado a Deus porque Ele ressuscitou, porque está vivo e vive em nossos corações. Nós Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. E não esqueçam de gravar o vídeo com o versículo de Efésios 2:10. Um beijo, fiquem com Deus. Manda um beijo, filha. Tchau! Tchau! Oi, papai. Eu gosto de passear com você, brincar com você. Te amo. Feliz Dia do Pai. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Conceda sua graça e te derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje eu vou contar a história de Jonas. Deus tinha falado para Jonas pregar lá em Nínive porque era
Nínive, que era um lugar muito violento, mas Jonas falou não para Deus. Aí depois ele tinha pegado um barco para ir para mais longe de Nínive. Aí depois chegou uma tempestade gigante. Depois as pessoas que estavam lá no barco jogaram um monte de coisa, mas o mar não caiu, não parou. Aí depois eles jogaram Jonas no mar, depois parou a tempestade. Aí depois Jonas foi comido por um peixe gigantesco. Aí depois ele ficou 3 dias, ele se arrependeu, ele orou os 3 dias e depois a baleia cuspiu ele em uma ilha. Aí depois Jonas foi lá pregar na ilha, ele foi para Nínive. Aí depois ele pregou, aí Deus cumpriu a missão que fez para Jonas. Obrigado pela oportunidade. Canta, Pepe. A cruz foi o pincel autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior.